Fala galerinha do quinto ano, beleza? Bom, então nós vamos dar continuidade ao módulo 3, que fala sobre os últimos anos da monarquia no Brasil e o fim da escravidão. Como vocês sabem, por causa da pressão dos ingleses, porque aqui no Brasil não tinha comércio, né? Então, ou tinha umas pessoas muito ricas, que eram normalmente membros da coroa, ou escravos, né, que não tinham salários. Então os ingleses queriam aumentar o comércio com o Brasil. Sendo assim, eles pressionavam muito, mas muito mesmo, a monarquia, né, a coroa portuguesa, para que eles acabassem com a escravidão de uma vez por todas. Então, pessoal, a gente já falou um pouco, né, de toda a história, né, dos escravos que vinham no continente africano, que sofriam muito, que por mais de 3 séculos eram tratados de uma forma desumana, né, comercializados sem ganhar salários nenhum, enfim. Daí, a abolição da escravidão, então, ela foi feita de uma vez por todas através da Lei Áurea. A Lei Áurea que foi assinada pela Princesa Isabel. E, como vocês sabem, a Princesa Isabel, então, ela só assinou essa Lei Áurea por causa da pressão da Inglaterra, que ameaçou a nunca mais comercializar com o Brasil se a escravidão não acabasse. Então, pessoal, antes da Lei Áurea, veio a Lei do Ventre Livre, que ela possibilitava com que as escravas grávidas tivessem seus filhos livres. E depois teve a Lei do Sexagenário, que escravos com mais de 60 anos estavam livres também. Mas, como vocês sabem, um escravo vivia em média 30 anos. Ninguém chegava aos 60 anos naquela época, nem os nobres, quanto mais os escravos que eram maltratados. A Lei Áurea, então, ela foi sancionada pela Princesa Isabel no dia 3 de maio de 1888. A Lei Áurea, então, ela tornou os escravos livres. Tudo bem, pessoal? E, como vocês sabem, a gente já fez até exercício sobre isso, depois da escravidão, depois do fim da escravidão, depois da Lei Áurea, veio o fim da monarquia, o Brasil passa a ser uma república e o primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele criou uma lei, que era a Lei de Branqueamento do Brasil. A Lei de Branqueamento do Brasil era uma lei onde ele queria que todos os brasileiros fossem brancos de origem europeia. Ele começa a incentivar muitos italianos para virem trabalhar aqui e para de incentivar os patrões, donos de fazendas de café, que naquela época era o que dava mais certo, a contratarem ex-escravos. Então ele meio que obriga os fazendeiros a contratarem mão de obra italiana e não mão de obra escrava, tornando ainda mais difícil a vida dos ex-escravos que são segregados, que ficam sem assistência nenhuma, desassistidos. Tudo bem? Então, ó, na página 113, abro aí na página 113, nós temos assim, observe a imagem. Com base no que você estudou até agora, analise a imagem, seguir e responda as questões. Né? Daí tá lá, provavelmente um fazendeiro, né, e dando a mão para um ex-escravo, daí tá lá, agora sim. Bom, descreva a roupa das pessoas representadas. Então vocês vão descrever a roupa de cada um deles, né, do fazendeiro, no caso, ali do lado esquerdo, e do ex-escravo do lado direito. Né? O que eles estão fazendo? Eles não estão se cumprimentando? Descreva o ambiente representado na imagem. Qual que é esse ambiente, pessoal? O que tem ali? No fundo não tem o número da lei? Que lei que foi essa, feita em 1888? Foi a Lei Áurea, né? Então, teoricamente, essa imagem, ela representa a escravidão. Então, lá no fundo, nós temos a lei número 3.353 de 1888, onde torna livre os ex-escravos através da Lei Áurea. Depois a gente tem assim, em sua opinião, que impressão o autor da imagem quis passar? Ele quis passar que ficou tudo bem, que agora ex-escravos e os donos das fazendas de café estavam de forma pacífica, né? Estavam tranquilos, estavam numa boa. A impressão que a imagem pretendeu passar coincide com o que você estudou sobre a abolição da escravidão? Não, né, pessoal? Porque, na verdade, no ano seguinte da abolição da escravidão, quando o Brasil passa a ser uma república, os escravos eles são excluídos, eles são discriminados, eles são segregados da sociedade, porque o presidente do Brasil ele traz
ao invés de incentivar a contratação deles, o pagamento de salário deles, ele traz mão de obra italiana para substituir a mão de obra dos ex-escravos. Então é isso. Na próxima aula nós vamos fazer em casa, tá bom? Valeu, galera, e até a próxima aula.